Você já reparou como tudo virou motivo de piada? Até a fé, até a dor dos outros. Mas existe um limite espiritual que ninguém pode cruzar impunemente. Esse vídeo não é sobre censura ou justiça dos homens. É sobre o que acontece quando o ser humano escolhe rir daquilo que o céu leva a sério. E o mais impressionante é que as consequências já estão começando a aparecer diante dos nossos olhos. Se você sente que o mundo está perdendo a noção do que é sagrado, que os valores estão sendo invertidos e que algo muito errado está se normalizando, esse vídeo é para você. Aqui você vai entender o que a Bíblia diz sobre zombaria, escárnio e o juízo que começa não com trovões, mas com o silêncio de Deus. E talvez, ao assistir até o fim, você enxergue com outros olhos tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Você já sentiu que estamos vivendo tempos em que rir da fé virou moda? Que quem honra a Deus é zombado, enquanto quem despreza o sagrado é aplaudido? Então assista até o fim, porque talvez essa seja a resposta que o seu coração estava esperando. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Se essa mensagem tocar o seu coração, inscreva-se e compartilhe com quem também precisa despertar para o que está acontecendo. Em tempos antigos, zombar do sagrado era um sinal de loucura. Ninguém ousava rir da fé de um povo sem tremer por dentro. Mas hoje, essa barreira invisível foi rompida. Piadas com santos, sátiras com Jesus, deboches com o sofrimento de quem crê, tudo isso virou conteúdo. É compartilhado, curtido, viralizado. E o que antes era blasfêmia, agora é humor. Mas há algo que os olhos não veem. Quando o riso invade o altar, o juízo começa a sussurrar no invisível. Não é sobre proibir risadas, é sobre discernir quando o riso fere, quando ele macula o que é santo. O mundo perdeu o senso do sagrado, e com isso perdeu o senso do limite. Zombar da fé, da dor, da esperança virou um espetáculo. Mas Deus não assiste calado. A palavra nos alerta: de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Não é ameaça, é uma lei espiritual. Quem zomba do sagrado, semeia desprezo. E onde há desprezo, o Espírito Santo se afasta. Começa aos poucos, a alma fica seca, os sinais cessam, a vida perde direção. E então, um dia, a colheita chega, não como castigo, mas como consequência. O problema é que muitos acham que o silêncio de Deus é permissão, mas o silêncio de Deus é juízo que amadurece. Herodes zombou de Jesus antes da crucificação. Mandou vesti-lo com um manto de escárnio, riu do Filho de Deus como se fosse um palhaço diante do trono humano. E o que aconteceu com ele depois? Morte súbita, horrível, consumido de dentro para fora, como descrito por historiadores. Mas o que os homens viram como uma tragédia política, os céus viram como resposta espiritual. Isso acontece mais do que imaginamos, mas quase ninguém liga os sinais. O escárnio é sorrateiro. Ele começa disfarçado de liberdade, de arte, de ousadia. Mas no fundo, é a alma querendo rir do que ela não suporta confrontar. Rir da fé dos outros é um mecanismo de defesa de quem está vazio por dentro. Mas isso não justifica. Porque Deus vê o que está por trás da piada: intenção, desprezo, ferida. E Ele pesa tudo isso com justiça. O mundo está brincando com fogo, mas o fogo um dia responde. E às vezes a resposta vem no formato mais inesperado: portas se fechando, famílias ruindo, mentes adoecendo. Há risos que abrem abismos e há palcos que viram túmulos espirituais. Quando o sagrado é exposto ao deboche, algo se quebra no mundo espiritual. E o eco disso, mais cedo ou mais tarde, chega. Há um tipo de riso que levanta ambientes, outro que destrói atmosferas. Quando a zombaria se instala, o Espírito de Deus se retira, não porque ele seja frágil, mas porque ele é santo.
E onde a santidade é tratada como piada, o sagrado não permanece. Você já percebeu como certos lugares perdem a paz depois de uma brincadeira aparentemente inofensiva? Já sentiu o peso espiritual em ambientes onde tudo é motivo de deboche? Isso não é acaso, é sinal. A Bíblia fala do escarnecedor como alguém perigoso, não apenas porque fere, mas porque corrompe. Provérbios 22:10 diz: lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. Ou seja, onde há zombaria, há divisão, confusão, vergonha. Não é apenas uma atitude isolada, é um espírito que se espalha como veneno invisível. E quando isso se infiltra na cultura, até os justos sofrem as consequências. Vivemos uma geração que perdeu o temor, que cresceu ouvindo que religião é opressão, que fé é atraso e que zombar é liberdade. Mas quem planta zombaria não colhe progresso, colhe vazio, colhe frieza, colhe insensibilidade. É por isso que tantos hoje riem alto, mas por dentro vivem quebrados. A zombaria anestesia a alma, e uma alma anestesiada não sente mais a presença de Deus, nem o perigo ao redor. Quando zombam da cruz, zombam do perdão. Quando fazem piada com milagres, rejeitam a esperança. Quando tratam santos como caricatura, estão, na verdade, zombando da virtude. O problema é que tudo isso parece só humor. Mas por trás do riso, há uma mensagem sendo semeada, e essa mensagem cria gerações que já não sabem mais o que é santo e o que é profano, que se acostumaram a rir do que deveriam reverenciar. Os antigos entendiam que certas coisas não se tocavam com desdém: um altar, uma Bíblia, uma oração, um corpo ferido, um nome sagrado. Hoje tudo virou conteúdo. Tudo pode ser transformado em meme, em ironia, em piada de palco. Mas o céu continua olhando. Deus continua santo. E o preço espiritual por banalizar o eterno, ninguém pode calcular com os olhos humanos. Só se percebe depois que já está pagando. E talvez o mundo esteja começando a pagar. Artistas em queda, instituições ruindo, figuras públicas sendo expostas. Tudo isso pode ser coincidência ou pode ser apenas o início de algo maior. Porque quando o escárnio se torna cultura, a justiça divina não tarda. Ela só observa o tempo da colheita. E quando ela vem, não escolhe aplausos ou status. Apenas executa o que foi semeado com o riso. Deus não precisa intervir com terremotos para mostrar que algo está errado. Às vezes, Ele simplesmente permite que as máscaras caiam. E é isso que temos visto. Quando quem zombava da fé começa a enfrentar ruínas públicas, muitos dizem, é só coincidência, mas os espirituais percebem outra coisa. Há um fio invisível ligando o desprezo pelo sagrado com a queda dos que se julgavam intocáveis. Há um juízo que começa sutil e se manifesta quando tudo parece estar dando certo demais. É por isso que o escárnio é tão perigoso, porque ele não apenas fere os outros, ele cava a própria queda. Toda vez que alguém sobe num palco para ridicularizar aquilo que Deus chama de santo, está, na verdade, subindo num altar de juízo. Não importa se tem aplausos. Não importa se há milhões assistindo, Deus não mede audiência, Ele pesa corações. E há corações endurecidos pelo riso que aos olhos humanos parecem carismáticos, mas aos olhos do céu estão em contagem regressiva. O profeta Eliseu sabia disso. Quando os meninos zombaram dele dizendo, sobe, calvo, estavam fazendo mais do que zombar da aparência de um homem. Eles estavam escarnecendo do profeta de Deus. Resultado? A Bíblia diz que 2 ursos saíram da floresta e mataram 42 deles. Isso não é sobre brutalidade, é sobre justiça. O que parece desproporcional aos olhos naturais é perfeitamente justo diante de um Deus que zela pelo que é dele. E o que dizer de Golias?
Zombou do Deus de Israel com arrogância e ironia. Achou que o menino Davi era uma piada. Mas o que parecia frágil aos olhos do mundo era exatamente o canal da justiça divina. Uma pedra, um golpe, e o gigante do escárnio caiu de rosto no chão, diante do mesmo Deus que ele havia insultado. Isso nos mostra que zombar do sagrado não é coragem, é cegueira espiritual. E essa cegueira sempre cobra seu preço. O mesmo acontece hoje, mas em outras formas. Quando alguém constrói fama debochando da fé, zombando da cruz, ridicularizando milagres, pode até subir, mas não permanece, porque onde o sagrado é desprezado, o alicerce é de areia. A queda não será apenas visível, será didática. Deus não expõe por vingança, mas por alerta, para que outros vejam e parem, para que os que ainda têm chance escolham o temor em vez da fama. Se o riso é a última fronteira antes da queda, então o escárnio é a risada antes do juízo. Muitos estão rindo agora, mas a colheita está chegando, e o som desse riso, um dia, vai ecoar como acusação diante do trono. Porque Deus é amor, mas também é justiça. E onde há zombaria do sagrado, a resposta nunca será aplauso celestial. Existe um tempo em que Deus permite o escárnio, não porque ele concorda, mas porque ele observa. E o mais assustador não é quando o escarnecedor é repreendido, é quando ele não é. Porque quando Deus corrige, ainda há misericórdia, mas quando ele se cala, pode ser o início de um juízo irreversível. O silêncio de Deus diante da zombaria é o som mais perigoso que existe. E hoje estamos ouvindo esse silêncio ecoar por todo lado. O mundo continua rindo, rindo da fé, da dor, da santidade, mas algo está mudando, não de forma escandalosa, mas gradual. Pessoas que antes tinham fama por debochar do que é santo, estão desaparecendo do cenário, caindo em ruína, envolvidas em escândalos, esquecidas. Não é maldição, é consequência. O que o homem semeia, ele colhe. E Deus não precisa intervir de forma espetacular para fazer justiça. Às vezes, ele apenas solta a mão e deixa que o orgulho dos homens os derrube. O sagrado não precisa ser defendido com gritos. Ele se defende sozinho, com silêncio, com justiça, com colheita. Quando zombam da cruz, não é a igreja que precisa reagir com ódio. É o próprio céu que responde, no tempo certo, com aquilo que os olhos humanos chamam de coincidência, mas que o espiritual discerne como juízo. E é isso que está acontecendo agora. O mundo está colhendo aquilo que zombou. Há uma diferença entre rir com Deus e rir de Deus. O primeiro gera vida, o segundo, destruição. Muitos acham que podem brincar com as coisas do alto como se fossem simples alegorias. Mas o que vem do céu não pode ser tratado como brinquedo de palco. Porque não se trata de religião. Trata-se de honra, de temor, de reconhecer que há realidades espirituais que não foram feitas para entreter, mas para edificar. O que torna algo sagrado não é a sua aparência, é o seu propósito. A cruz, o nome de Jesus, o sangue do Cordeiro, os dons do Espírito. Tudo isso é sagrado porque carrega em si o poder da vida eterna. Zombar disso é zombar da única ponte entre o homem e a salvação. É cuspir no próprio remédio. É rir diante da única esperança. Por isso, o escárnio é tão grave. Ele rejeita, despreza e banaliza o que Deus enviou para nos curar. E mesmo assim, Deus ainda espera. Ele ainda dá tempo. Ainda há espaço para arrependimento, mas o tempo não é infinito. Um dia, o riso se cala. Um dia, o palco se esvazia. Um dia, o escarnecedor se vê só. E naquele dia, não haverá aplausos, só lembranças, só o eco de tudo aquilo que um dia zombou. E então, finalmente entenderá, o sagrado não se vinga. Ele apenas revela a verdade no tempo certo. O ser humano tem a estranha tendência de confundir o silêncio de Deus com aprovação.
como se a ausência de trovões fosse um sinal de que tudo está bem. Mas a Bíblia está cheia de histórias onde Deus se calou, até que o tempo da justiça chegou. O povo de Noé zombava dele todos os dias, riam da arca, do alerta, da fé, e Deus nada dizia. Mas quando a primeira gota caiu do céu, já era tarde demais. O riso cessou, o pânico começou, e o tempo do arrependimento tinha passado. Esse padrão se repete até hoje. Deus avisa, Deus espera, Deus suporta, mas chega um ponto em que ele se levanta, e quando Deus se levanta, ele não grita, ele age. Os tronos caem, as máscaras despencam, os palcos se apagam, e ninguém entende o porquê, exceto aqueles que discernem os sinais invisíveis. Não é Deus punindo por capricho, é o próprio homem colhendo o que semeou: desprezo, escárnio, arrogância. Há algo sutil que está acontecendo nos bastidores da sociedade. Muitos que zombavam da fé estão adoecendo emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Seus nomes antes intocáveis agora enfrentam escândalos, ruínas, processos, humilhações públicas. Mas isso não é para o povo de Deus aplaudir. Não se comemora a queda do outro, se chora, se discerne, porque cada queda pública é também um alerta silencioso para todos nós. O tempo da graça tem um fim. A zombaria nunca começa escancarada. Primeiro vem o tom de brincadeira, depois a repetição. Aos poucos, o coração vai se tornando frio, cínico, endurecido, e quando menos se percebe, já não se sente mais a presença de Deus. Já não há temor. A alma se torna insensível. É aí que a colheita começa. Não com relâmpagos do céu, mas com uma sequidão na alma. Uma sensação de que nada mais faz sentido. E o homem que ria, agora se arrasta por dentro. Zombar do sagrado não é só um pecado externo, é um sintoma de uma alma doente. Quem debocha da fé alheia revela o vazio que carrega. Revela o medo disfarçado, a raiva escondida e, o pior, contamina outros. O escarnecedor não cai sozinho, ele leva multidões com ele, e é por isso que Deus, em sua justiça, permite que tudo venha à tona. Não é para destruir, é para frear o dano, para proteger os que ainda podem ser salvos. Se hoje você está vendo pessoas colhendo publicamente o que antes semeavam com piadas, saiba, não é acaso. É resposta espiritual. É o céu dizendo: até aqui. Não se trata de censura, se trata de justiça. E a justiça de Deus é sempre exata, mesmo quando silenciosa. Por isso, não zombe, tema, honre, respeite o que é santo, porque o sagrado pode até ser zombado por um tempo, mas nunca será vencido pelo riso. Chega um momento em que o riso perde a força, quando as piadas secam na boca. Quando os palcos se tornam vazios e a luz dos holofotes não consegue mais esconder o peso da alma. É nesse momento que muitos percebem, tarde demais, que zombar do sagrado nunca foi apenas uma questão de opinião, mas uma ferida aberta no mundo espiritual. E por mais que a cultura tente normalizar o escárnio, há um limite traçado pelo céu, que ao ser cruzado começa a cobrar um preço. Talvez o que estejamos vivendo hoje, quedas públicas, escândalos, cancelamentos, doenças da alma, não seja apenas consequência de escolhas erradas, mas também do desprezo por aquilo que é santo. E não estamos falando de religiosidade, dogmas ou instituições humanas. Estamos falando do invisível que sustenta o visível, do eterno que sustenta o presente. E quando o homem escolhe rir do eterno, ele está desmoronando os próprios pilares que sustentam sua existência. Mas Deus ainda é misericordioso. Ele continua permitindo que cada um de nós acorde a tempo, que veja os sinais, que perceba o valor da reverência, do temor, do silêncio diante do que é sagrado. Talvez este vídeo tenha chegado até você por isso, não como condenação, mas como um chamado,
um alerta, um sussurro divino no meio do barulho do mundo. Deus ainda fala, mas nem sempre com voz. Às vezes, ele fala com consequências, com ausências, com colheitas silenciosas. Hoje você tem a chance de decidir que tipo de riso quer carregar. O riso que levanta a alma ou o que despreza a graça. Pode parecer pequeno, mas as escolhas espirituais nunca são neutras. Zombar ou honrar, rir ou reverenciar, desprezar ou agradecer. Cada atitude é uma semente e toda semente um dia se tornará fruto. Que tipo de colheita você quer viver? Que esta mensagem não seja apenas mais um vídeo, que ela se torne um espelho para a sua consciência, um freio para o que está fora de controle, um alívio para quem tem andado cercado por desprezo espiritual e um renovo para aqueles que ainda acreditam que o sagrado tem poder, mesmo quando o mundo tenta transformá-lo em piada. Porque no fim, quando tudo cair, quando os risos se calarem, só permanecerá o que é verdadeiro. Você chegou até aqui. Isso já mostra que há algo em seu coração buscando por mais, por profundidade, por sentido, por Deus. Se essa mensagem tocou sua alma, se inscreva no canal Histórias do Sagrado, ative o sininho e compartilhe com quem precisa despertar para o invisível. Comente aqui embaixo: eu escolho honrar o que é santo. E lembre-se, o que é sagrado, o mundo pode tentar zombar, mas o céu nunca deixará impune.